E pode ter saído ou poderá sair do controle do presidente dos Estados Unidos, ou seja, ganhar uma magnitude muito maior mediante a resposta que o Irão está a ter do que pensava o presidente dos Estados Unidos, ou não? Eu acho que já saiu, em alguma medida. Eu acho que os norte-americanos já foram surpreendidos com a resposta do Irão. Eles estavam à espera de ser mais localizada e, de facto, o Irão não o fez, ou seja, o Irão expandiu o seu leque de opções, apesar Isso é uma forma de espalhar o terror, não é? Porque da outra vez foi um ataque para Israel e podemos dizer que estamos habituados, mas agora estamos a falar no Qatar, no Dubai. Aliás, esses países, por exemplo, o Qatar disse hoje que estava no direito de responder. Até onde é que isto vai, não é? É a pergunta que podemos fazer. O problema aqui é uma questão interessantíssima, José Pedro, mas nós, para a compreendermos plenamente, temos que falar aqui do que é um império e a lógica imperial. Estavas a mencionar o Qatar. Se nós virmos os Estados Unidos da América, como muitos veem, como um império, que uma parte dos americanos pensam mundial, ou seja, o império tem vassalos. E aqui é uma palavra que as pessoas não gostam, é uma palavra dura, mas muitos na América veem países europeus ou países ali no Médio Oriente como vassalos. Só que a vassalidade tem também responsabilidades e obrigações. Ou seja, uma delas é a proteção do território. Ou seja, o Irão ataca estes países exatamente para demonstrar que a América não mete os seus assets militares para defendê-los. A América defende-se ela própria e defende Israel. Os outros, ou seja, que estão na linha da frente nesta lógica imperial, estão ali para fazer de escudo e para fazer de almofada, e se tiverem que levar com os drones e com os mísseis, a América não pode despender a sua capacidade, que é limitada, como todas no mundo, não é? A América não tem mísseis infinitos. Já a América tem que saber muito bem quando é que os utiliza e qual é a lógica da sua utilização. Ou seja, nós temos aqui um problema que é um problema imperial, e eu tenho uma leitura que, em alguma medida, diverge com aquilo que nós vamos ouvindo na Europa romano-germânica. É que isso que estavas a mencionar, exatamente do Qatar, dos Emirados Árabes Unidos, demonstra a esses vassalos que o Império Americano não os consegue proteger. E isso é algo preocupante para a América e é algo preocupante tendo em conta a sua influência na região. O objetivo desta invasão é, diz o presidente dos Estados Unidos, obliterar a capacidade nuclear do Irão. Esse objetivo será cumprido no final desta operação? Não é impossível. Agora, para mim parece-me extremamente difícil que isso ocorra sem termos aquilo que os anglófonos chamam boots on the ground, ou seja, botas no sol, sem termos uma invasão de facto de Ou seja, militares norte-americanos no terreno? Absolutamente. Ou seja, eu acho que é possível atingir esse objetivo sem eles no terreno, mas vai ser extremamente difícil e é algo que pode demorar semanas, se não mesmo meses. Agora aqui nós temos também que ter muito cuidado, porque nós sabemos que quando estas coisas começam, ou seja, quando se lançam este tipo de operações, nós nunca sabemos tudo o que acontece. Ao Colin Powell, na altura, Colin Powell é aquele homem que apareceu no Conselho de Segurança das Nações Unidas com aquela pequena coisinha na mão, não é? Dizer que o Iraque tinha armas de destruição maciça, que eram as provas, que tinham sido forjadas, depois descobriu-se que o Iraque não tinha nada desse género. Ele dizia que há as coisas que nós sabemos que não sabemos e as coisas que não sabemos que não sabemos. Ou seja, de facto há aqui uma data... Acho que confundiste algumas pessoas lá em casa. Absolutamente, e é exatamente nesta dialética que cria uma confusão. Ou seja, é aquela lógica que os americanos, há coisas que estão a acontecer que eles sabem que não sabiam e há outras coisas que eles não sabiam que não sabiam. Ou seja, nós temos aqui todo um leque, uma panóplia de opções. Ou seja, uma das coisas que está a espantar os norte-americanos é aquilo que alguns estão a definir como a resposta iraniana em mosaico. O que é que isto significa? É que a resposta iraniana, se calhar, está a ser também multivetorial, José Pedro, porque
ela de facto não está a ser decidida uniformemente, ou seja, através de uma cabeça. Ela está a ser decidida por vários comandantes em determinados pontos diferentes do Irão que têm plenos poderes para fazerem aquilo que quiserem. E isto, de facto, quer dizer, os norte-americanos já disseram, e tu mencionaste, o objetivo é aniquilar a possibilidade do Irão ter uma arma atómica, eles estão sempre a dizer isso. E vamos olhar para, também, já que estás a falar dos objetivos norte-americanos, para as declarações de Marco Rubio, ele que diz que o objetivo não é mudar o regime. Era aí. Mas esse objetivo, esse não foi um objetivo desde o início? É aí que há uma divergência grande entre quem? Entre Israel e a América. Para mim parece-me claríssimo que desde a primeira hora o objetivo israelita é acabar com este regime. Os norte-americanos têm uma posição que é uma posição muito mais nuanceada. Ou seja, há norte-americanos, estou a pensar por exemplo em Lindsey Graham, que gostariam de facto de ver um derrubo deste regime, e depois a administração trumpiana tem várias nuances, ou seja, há uns que também gostariam, estão alinhados mais com Israel, há outros que dizem, não, o nosso objetivo não é uma mudança de regime, também não vamos fazer uma invasão com soldados norte-americanos no Irão, ou seja, nós em alguma medida temos aqui vários problemas, porque repara, há muita gente que já avançou que os israelitas e os americanos decapitaram uma parte muito importante da liderança do Estado iraniano. É verdade. E agora é assim, se eles querem de facto depois ter um interlocutor com quem falar, eles não podem ter esta fragmentação do país, ou seja, eles precisam de ter um interlocutor uníssono, um só, para depois falarem, para chegarem a um cessar-fogo. Ora, se nós temos esta fragmentação, nós vemos que aqui, mais uma vez, existe uma divergência, e Rubio disse isso, ou seja, quando ele estava a falar, que Israel ia atacar, e depois a América decidiu, bem, como Israel vai atacar, nós atacamos também, porque depois vamos receber ataques iranianos. Ou seja, aqui a América foi de atrelado com a decisão israelita. Ou seja, Marco, os Estados Unidos sabiam que, havendo um ataque israelita ao Irão, que os Estados Unidos poderiam também sofrer essas consequências e, por isso, quiseram fazer esta operação conjunta. Exatamente, foram as palavras de Rubio que afirmaram mesmo isso. E aqui nós temos todo o problema que é onde é que isto acaba? Ou seja, até que ponto nós agora estamos ali a ver Merz, que é também um líder europeu, alemão, que já se pronunciou também sobre esta questão. E isto de facto demonstra-nos que vários países estão a falar e há pouco aqui na NAU estávamos a ver o caso britânico também, em que Keir Starmer tem uma necessidade de se afastar de Israel e da América. Aliás, vamos aproveitar, já que apareceram estas imagens e que estás a tocar, olhar para a resposta europeia. Como é que os líderes europeus têm lidado com isso? E podemos olhar para as declarações de Keir Starmer, mas também para Merz e também para Emmanuel Macron. O que estavas a dizer, por exemplo, de Merz, ele que amanhã, como sabemos, tem uma reunião em Washington com o Presidente dos Estados Unidos. Tem sido cauteloso na questão do Irão, porque sabe que vai estar frente a frente com o Presidente dos Estados Unidos. Absolutamente, e nós temos aqui a Alemanha também ser uma grande definição. Eu mencionei isto noutro dia com a Bruna, ou seja, quando Merz visita a China, ele vai lá numa lógica que é a lógica do Sacro Império Americano-Germânico. E sempre aquele trocadilho, não é, do Sacro Império Romano-Germânico. E ele sabe que quem manda é Washington, ou seja, a capital do Império já não é Roma, como foi outrora, capital do Império, e voltamos à lógica imperial que estávamos a falar ali, tendo em conta o Qatar e etc. Voltamos à lógica imperial. O Império hoje tem a capital em Washington. E Merz vai a Washington, e as pessoas às vezes não percebem isto, integrado nesta lógica que alguns gostam de chamar o Ocidente ou a NATO, e vai, em alguma medida, também numa posição que não é uma posição muito fácil, José Pedro, porque nós sabemos que a Alemanha, no século passado, tentou rebentar
com este sistema que nós temos hoje e que ainda vigora. Ora, a Alemanha foi derrotada, como nós bem sabemos, e foi ocupada, e foi trucidada, e nós tivemos uma violência que foi feita nos alemães gigantesca. Merz é um herdeiro dessa realidade. É muito interessante nós também pensarmos aqui, porque muitos apresentam a relação, por exemplo, entre Merkel e a Rússia, que era muito mais próxima do que a visão que Merz tem, ou seja, Merz teria uma visão mais anti-russa. Eu concordo com essa asserção em parte, e muitos veem aqui, não, mas agora quem de facto combate este sistema não é só o Irão, é em grande medida também a Rússia. Mas outros... Aliás, a Rússia, Vladimir Putin, veio a oferecer-se, dado a relação privilegiada que tem com o Irão, para servir aqui como uma espécie de mediador. Como é que, à parte aqui nesta questão europeia, como é que olhas para... Não é à parte nenhum, José Pedro, porque eu gosto sempre de relembrar que a Rússia também é europeia e nós temos que integrar, obviamente, e de facto a Rússia aqui, nós já falámos disso, ou seja, há uma ala sionista e uma ala economicista na Rússia que espera agora fazer muito dinheiro com os problemas energéticos e do Estreito de Hormuz, mas eu acho que a Rússia, em alguma medida, pecou aqui a não dar uma ajuda maior ao Irão. Não só a Rússia, também a China. E Putin, de facto, está numa posição, porque ele tem boas relações não só com o Irão, mas também com potências árabes da região, e Putin, de facto, quer agradar a gregos e a troianos. Ou seja, eu acho que os russos e os chineses estão a dar algum apoio aos persas. Ou seja, eu acho que os chineses, em termos de intelligence, podem estar a passar informações também que permitem aos iranianos ter uma melhor noção e uma melhor capacidade dos alvos que têm que abater na região. São capazes de estar a fazer isso também. Só que, de facto, a Rússia aqui, e aqui voltando sempre para a lógica do século passado, a Rússia é vista por outros como o maior aliado deste sistema. Porquê? Porque nós nunca nos podemos esquecer que a América derrotou a Alemanha, para voltar a Merz e Trump, muito por causa de Moscovo. Ou seja, sem Moscovo, a Alemanha não teria sido derrotada. E é importante olhar também para as declarações de Emmanuel Macron, porque o presidente francês ofereceu-se para estacionar armas nucleares fora do país e disse também outra coisa importante, que era, estamos na era, os próximos 50 anos serão a era do armamento nuclear, o regresso a essa era. Bem, eu acho que se calhar é excessivo Macron a estar a falar de uma forma tão clara, afincada aí. Quer dizer, há sempre o problema da proliferação nuclear. Eu acho que Macron não é favorável a uma proliferação e aquilo que ele deveria fazer como presidente francês era remar na direção oposta. Mas, apesar de tudo, fala numa escalada preocupante deste conflito que tem de ser travada também. Sim, quer dizer, eu acho que o conflito, em alguma medida, e aqui é o problema todo energético que a Europa tem, e que a França não tanto, mas outros países mais, que é a dependência que tem desta energia e com a má relação, péssima relação que tem neste momento com a Rússia. Com este problema no Médio Oriente, Macron vê-se um bocado encostado à parede. Ou seja, eu acho que a mudança da capacidade nuclear, e nós vimos isso, ou seja, que aparentemente vai existir uma participação alemã, mas se calhar não é só alemã, ou foi um tweet de Merz que eu achei escandalizador, muito sinceramente. Quer dizer, se Emmanuel Macron mete a bomba francesa, a bomba nuclear francesa, nunca esquecer aqui, José Pedro, porque é que a França tem uma bomba nuclear. A França tem-na porque o general de Gaulle quis que a França fosse livre e independente. E ele fez a França nuclear contra a Grã-Bretanha e contra os Estados Unidos da América, que queriam uma França alinhada com eles e não nuclear. Ora, se Macron vai abrir aqui a bomba nuclear francesa na lógica da União Europeia, e nós sabemos que é um sonho alemão de muitas décadas a esta parte. Aliás, o sonho alemão, se me permite, José Pedro, não é só a questão nuclear, é a questão do lugar permanente que a França tem no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aquilo que a Alemanha quer é que esse lugar francês no Conselho de Segurança das Nações Unidas passe a ser um lugar da União Europeia, e não já um lugar francês, e que a bomba nuclear francesa passe a ser uma bomba da União Europeia e não da França.
Para olharmos ainda para Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, teve aqui uma reprimenda de Donald Trump. No entanto, depois veio essa autorização, nomeadamente para usar a base de Diego Garcia, que falamos aqui há umas semanas e não pensávamos que ia ter já. Aliás, os Estados Unidos diziam que era importante para a sua defesa, portanto já se pensava nisso, na importância dessa base de Diego Garcia. Mas daqui uma reprimenda a Keir Starmer, que depois veio dar essa autorização. Absolutamente, e acho que podemos já juntar aqui também, se calhar, a base das lajes portuguesa, que é outra base, e estabelecer aqui uma diferenciação entre a posição inicial do Reino Unido e a posição portuguesa. Ou seja, a base portuguesa foi utilizada, aparentemente, para esta operação. Num primeiro momento, essa base de Diego Garcia, parece que os britânicos vedaram aos norte-americanos a sua utilização essa que já terá sido aberta agora por causa da resposta do Irão. Ou seja, os britânicos, num segundo momento e não no primeiro, estão a dar luz verde. Agora aqui nós temos uma realidade que é uma realidade extremamente complexa. Que, por exemplo, em Manchester, recentemente, os verdes elegeram um deputado e isto foi uma enorme derrota para o Labour. Ou seja, esta lógica interna e este problema interno dos trabalhistas e de Keir Starmer tem depois consequências na posição britânica vis-à-vis disto. Ou seja, eu sou um partidário dos Estados soberanos. O Reino Unido é um Estado soberano, ele é o líder, é o primeiro-ministro neste momento, ele tem todo o direito, a meu ver, em negar essa utilização. Agora, deixa-me também aqui mencionar o governo português, e nós estamos em Portugal. Eu acho que o governo português fez bem em deixar os Estados Unidos da América utilizarem a nossa base, porque eu acho que Portugal tem que ter uma relação estreita com a América, independentemente daquilo que a América faça. Indo agora concretamente ao uso da base das lajes, né, em Portugal, Portugal deu uma autorização condicional, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Em que é que se traduz esta autorização condicional? Bem, é de facto complexo nós abordarmos o que é que ela poderia significar. Eu creio que isto aqui é uma maneira, se calhar, de Paulo Rangel também tentar agradar ao Deus e ao diabo, se me permites. Eu estou aqui a falar dos parceiros europeus, podem ser mais críticos e podem não estar tão alinhados na lógica norte-americana. Então o Portugal diz, bem, há uma autorização, mas é uma autorização condicional, ou seja, é uma autorização total, aqui também fazer valer a soberania portuguesa e dizer que estas decisões não passam por cima da cabeça do Estado português. Eu creio que Portugal, tendo em conta a sua história, tendo em conta a sua geografia e tendo em conta o seu progresso para este século XXI, Portugal tem que ter uma relação estreita com a América do Norte, principalmente com os Estados Unidos da América, e independentemente de quem esteja na Casa Branca, seja Trump, seja Obama, seja um democrata, seja um republicano, Portugal deve dar um uso completo dessa base, que mais uma vez nós já falámos disto, é em alguma medida uma base norte-americana, e aqui pode entrar a extraterritorialidade, ou seja, nós ali estaríamos já em território norte-americano, como no caso da embaixada, ou no caso de um consulado, e não em território português, e assim... Eu diria que essa tua visão é polémica, não é? Eu diria que sim. Há diferença... Eu diria que sim. Há quem considere, diria que a maioria, que a base das lajes é portuguesa, há autorização para que seja utilizada pelos Estados Unidos. Absolutamente, e faz todo o sentido tu insistir nesse ponto. É uma visão que é uma visão clássica, hoje polémica, a partir de 1945, se quisermos, mas em alguma medida eu acho que o clássico nunca sai de moda, não é? E acaba sempre por voltar. Ou seja, nós vemos isso nas roupas, nas vestimentas, e eu acho que nós estamos também a fechar aqui um ciclo, se me permite, José Pedro, que é um ciclo muito ancorado numa visão idealista das relações internacionais. E nós há pouco estávamos a falar de Macron. Macron agora está a ir para o extremo oposto. Está a dizer, bem, este mundo é extremamente perigoso e nós precisamos de nos armar, mas Macron, na realidade, está a dizer aquilo que eu estou a dizer por outras palavras.
E ele basicamente está a dizer que nós voltamos a uma realidade clássica de relações de força e aqui há um autor principal, que é o Tucídides, no seu livro sobre a história da Guerra do Peloponeso. Há uma pequena parte que é a parte do diálogo meliano e em alguma medida eu acho que nós entramos aí. Porque repara, José Pedro, se Portugal disser assim, não, nós queremos ser neutros, como a Ilha de Melos fez na guerra entre Esparta e Atenas, nós queremos ser neutros, vocês não podem usar a nossa base dos Açores. Sabe-se o que é que os Estados Unidos da América farão? Exatamente aquilo que Atenas fez na Antiguidade. Tomam os Açores, como se calhar daqui por uns anos vão tomar a Ou seja, não há outra Groenlândia. hipótese senão que Portugal dê essa autorização. Eu diria que não, e Portugal tem todo o interesse a manter uma boa relação com os Estados Unidos da América, com a grande potência do Atlântico. Muito bem. Afonso, obrigado pela tua análise nesta versão mais alargada do teu espaço de comentário.